Fala galera, bom dia. Hoje temos mais uma aula. Essa aqui é uma aula extra que eu não tinha incluído no plano de ensino quando eu elaborei no início do semestre. Então eu fiz essa aqui, vou fazer ela o mais curto possível, poder ficar também uma coisa mais dinâmica. E já que também, né, não incluí uma aula de uma hora, né, como que está nas nossas semanas. Então, lá vai. Hoje nós vamos falar sobre o conflito na Caxemira, essa região ali a oeste ali na Península Asiática, em cima da Índia e entre os Himalaias, na cordilheira ali. Vamos ver esses conflitos, os atores, os agentes que estão envolvidos, as motivações, né, a origem desse conflito, também o que gira em torno, né, quais que são os interesses entre aqueles países que estão envolvidos. Então vamos lá. Bom, como a gente está acostumado a ver, e é isso praticamente que a gente pode dizer que é a geografia clássica, né, que é o estudo dos territórios e os conflitos. Então há um vínculo direto entre os estados-nação, entre os países, né, e essa disputa territorial, o Estado sendo aquele que gestiona, gere, né, os territórios, decide o que fazer com eles, como organizá-los, né? E aí a gente já vê que cada vez mais existe essa aliança entre o Estado e as corporações e os sistemas financeiros a nível global, mas ela se dá através da, do Estado, né? E isso é uma coisa da herança, né? Da geografia clássica, do período clássico, né? Moderno, período moderno. Tem sofrido suas modificações, né? Maior participação, maior capacidade de intervenção e de mudança nas decisões atreladas aí aos sistemas financeiros globais, mas que ainda é mediado, né? Só é permitido porque existe essa, essa, essa entidade, né? Que é o Estado. Então, assim é o conflito da Caxemira, né? Um conflito, uma disputa territorial e, no caso, uma herança do colonialismo britânico na época. A gente já viu nas nossas aulas aqui a Conferência de Berlim, né? Os países da África os países da Europa dividiram os territórios do continente africano e asiático entre si, né, na segunda revolução industrial, expandindo seus mercados e também a captura, né, de força de trabalho e de matéria-prima, né, então a apropriação da natureza. Já trabalhamos aqui também a questão da natureza ser entendida dentro do capitalismo como recurso natural, né, nessa ótica de, de exploração, né, das pessoas e da natureza. Então, como aqui é como para a gente poder se localizar um pouco, né? Eu tinha falado, essa aqui é a Península Indo-Asiática, né? A gente aproxima, vê que é o território do país indiano, país da Índia. O Paquistão, que surge essa região da porção ocidental aqui em relação à Índia, vai nascer em 47, depois da independência proclamada pela China, independência, né, no domínio britânico, aí a participação do Mahatma Gandhi como grande sujeito, né, agente desse, dessa realidade, né, com a sua desobediência civil. E aqui a Caxemira é a região que ficou mal resolvida. Quando a gente aproxima, a gente vê que ela tem parte do controle por parte da China, parte desse território está sob o controle indiano e o norte sob o controle paquistanês. Então é essa questão mal resolvida que permanece até hoje e que é uma zona de intensos ânimos, né? É possível aí de surgir conflitos, uma área de tensão, e vir num status quo, a gente fala. Então, né, ilustrando aí a partilha da África, que a gente já viu também nas nossas aulas, né? E há exemplos, como se tem hoje a Caxemira ainda não resolvida, tem outros locais
outros territórios que vivem essa situação parecida, outros que já passaram e, queiram ou não, as consequências elas permanecem, né? Então, exemplo, eu recomendo o filme do Hotel Ruanda, que mostra aí o conflito étnico, né, dentro da porção do território da Ruanda, onde etnias diferentes, no caso as Tutsi e as Hutus, que com a colonização belga, né, ficaram encaixadas, foram colocadas dentro de uma mesma porção administrada pela Bélgica e que depois da independência, depois que a Bélgica, né, deixa lá na década de 60, sai fora de lá, né, fica sobre o poder dos Tutsis, que reprimem bastante, né, já a etnia inimiga, os Hutus, e na década de 90 vai ter revoltas populares, a guerra civil, assim, muito violenta, né, porque é a morte de 1 milhão de pessoas em poucos meses e uma guerra no facão, né, não é uma guerra de bombas que matam em massa e nem mesmo de armas, né? Tem armas também, armas de fogo, mas muito no facão que é resolvido. Então, muito violência, muito sangue. Aquele fardo do homem branco na missão civilizatória aí, que foi sustentada pelo darwinismo social, né? Os pós-Darwin que usaram da teoria dele para poder legitimar e dizendo, né, alegando que era o homem branco, o homem europeu, o mais desenvolvido e capaz e que ele tinha esse fardo de civilizar o mundo, então por isso a colonização dos territórios e dos povos, das mentes, né, da mentalidade, do consciente das outras etnias asiáticas e da África. Bastante prepotência, né? Mas seguindo, a gente vê aí que os conflitos da Caxemira eles giram em torno praticamente da água. Tem também os aspectos religiosos, étnicos, né? A questão, de um lado, o hinduísmo, né? Religião predominante na Índia, e do outro, o islamismo, religião predominante no Paquistão. E a água também como um elemento de estratégia econômica, né, na geração da energia, além também da irrigação na agricultura. É a região de bastante produção agrícola, né, principalmente o arroz. Então, para isso é necessário bastante água, né, aquelas planícies inundáveis. Então, quando a gente pensa na Índia, o que acontece? Primeiro é que antes não tinha Paquistão. O Paquistão ele surge depois do conflito índio-paquistanês, em 1947, depois da dependência, né, nesse período de dependência frente à colônia britânica. Então a Índia alega que aquilo ali é um território deles, para início de conversa. Segundo, tem a questão dessa região do sopé das montanhas do Himalaia, da cordilheira do Himalaia, abrigar as nascentes de rios enormes, né? Então a importância da água que vai ser, já não é principal disputa nos próximos, daqui para frente, né? E a gente, enquanto brasileiro, deveria ter mais essa ciência, discutir mais, já que a gente abriga a maior parte de água doce no mundo e não temos soberania sobre o nosso território, sobre as nossas florestas. A gente vê o que está acontecendo na política quando a gente fala justamente nas decisões políticas que os estados tomam, né, para poder gerir esse território, os acordos que fazem, e como que não se abre para as empresas transnacionais, e também se vendendo, né, através de acordos comerciais, que entrega assim de mão beijada para a China, hora para a União Europeia, hora para os Estados Unidos, e sem pensar aí na soberania do nosso povo, né, sem pensar na segurança alimentar do nosso povo. Então, a água, né, o mais básico da vida é a água, assim como o oxigênio, é o bem mais precioso, e os solos também. Então, algo muito importante. E aí é lá que abriga aí, por exemplo, a nascente do rio Ganges, rio importante demais para a cultura chinesa, para a cultura indiana e para
a prática, né, para a vida da população indiana, né, desde aspectos básicos como o próprio tomar banho e de higiene, até como é, cerimônias ritualísticas de transição desse plano para o outro, dentro da cultura hindu. Então, a China, ela também tem esse interesse aí na questão das nascentes. Ela já vem desviando o curso das águas para os interesses dela. Ela conquistou uma das regiões, aquele território ali a leste da região da Caxemira, através de uma guerra na década de 60. E também tem a questão da nova Rota da Seda, né? Esse plano estratégico, político-econômico, né? Muito próximo à questão política e econômica na China, em todos os lugares, né? Mas na China a gente sabe que existe essa questão do partido único e da intervenção do Estado, né, do governo na economia muito intensa, né, fomentando as atividades. A gente já viu como que a China cresceu muito nos últimos anos e últimas décadas, né, na verdade, e que traçou essa nova rota da seda, né, inspirada aí nos cultura tradicional, os tempos remotos aí do Império Chinês. Então é essa expansão de conexão, tem a rota via marítima, pegando a para cá, para a América também, e para a parte africana e mediterrâneo. Também um dos caminhos é por aí, pelo meio da Ásia, né, do continente asiático, passando próximo a essas regiões cheias de conflito que é o Oriente Médio. O Paquistão, que vai surgir aí depois em 47, ele reivindica o território, aquela porção do território, por ser aquela população ali majoritariamente de origem étnica próximas, né, ao que se tem do Estado paquistanês, né, a religião islâmica, né, essa proximidade também muito próxima, né, o islamismo enquanto cultura, islã, enquanto religião islã, o muçulmano, né, enquanto cultura, né, aspectos culturais dessas pessoas, né. Então, uma identificação étnico-religiosa muito atrelada à identificação da nação, né? A identificação da nacional, nacionalismo identitário. Então, também tem a questão da água, pois ali está a nascente do rio Indo, um rio importante também para as atividades econômicas e básicas, né, de atendimento à população. O Paquistão é um país com uma população grande e que vem crescendo bem grande, assim, né, expandindo bem. Já vi na nossa aula de demografia também essa aula número 4, né, esse processo assim de expansão da população do Paquistão. Então, tem também aí lendas, né, escritos aí, que pertence ao imaginário popular, né, desse povo paquistanês, dessa região, histórias antigas sobre uma civilização antiga, isso coisas de 2000 anos antes de Cristo, né, nosso calendário baseado na vinda de Jesus Cristo para a Terra, né, mas lá segue outros tempos, segue outros marcos temporais, e essa civilização teria se extinguido de hora para outra, né, atrelado aí a alguns mitos, né, e a geografia ela tem essa beleza, né, que é nascer, fazer parte do homem, né, o homem enxergando o mundo e dando nomes aos aspectos naturais, uma proximidade muito grande aos mitos, então aos rios, às montanhas, a cadeia de montanhas, e aí essa civilização que de hora para outra desapareceu, é, e um dos motivos seria aí a seca de um rio, esse rio que, né, corre paralelamente ao rio Indo. Então se tem esse temor dentro assim do imaginário da população paquistanesa, tá? Então, né, essa região ao sul da Índia ela é formada por maioria islâmica. Isso fez com que a Índia impedisse a realização de um plebiscito,
né, porque era esperado que fosse votar pela anexação desse território ao Paquistão ou ao surgimento de um outro país, né? Então a Índia perderia o controle sobre esse território, né? E tem essa questão importante dela querer por conta da água, né? Principalmente. Com isso tem se aumentado e tornado mais frequente as manifestações, as revoltas populares e o que é chamado também de atentados, né? Terroristas. Esse é um conflito, importante falar que é um conflito nuclear, então tem outras proporções, né? Diferente do nível que foi o conflito entre os Tutsi e os Hutus, né, em Ruanda. Esse já é um conflito nuclear, já que tanto o Paquistão quanto a Índia possuem armas nucleares. Tá? Então, aqui uns marcos temporais, como que se deu, né? Em 47 foi a Primeira Guerra Indo-Paquistanesa, em 62 a conquista, a China conquista, né, a região de Aksai Chin. Em 65 e 71 vão ter dois conflitos em que a Índia sai vitoriosa e aí conquistando locais, né, territórios mais produtivos e também mais populosos, né? Que é hoje esses territórios que abrigam a população majoritariamente islâmica. E de 89 para cá tem se assistido aí uma maior repressão do governo indiano e uma maior quantidade de revolta e insatisfação popular. Aqui um pouco trazer para vocês esse esquema. À esquerda os países que têm energia nuclear, à direita os que têm armas, né, nucleares, e o meio de interseção, vocês conhecem de conjunto da matemática, vocês entendem esse aspecto aqui de forma de representação, vocês conhecem até mais do que eu. Aqui estão os que têm tanto arma quanto os que têm energia nuclear. Então a gente vê aí como que está organizado. Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero agradecer por ter me acompanhado até aqui, não só nessa aula, mas quem tem assistido os canais. Lembrando que isso aqui, né, faz parte do cursinho popular com a Universidade da UFOP de João Levade. Decidi fazer a gravação das aulas para poder alcançar o maior número de pessoas, não só os que estavam inscritos, mas também aqueles que, nesse contexto da pandemia, não estão tendo aula, né? Não estão sendo assistidos aí pelo Estado, que deveria estar fazendo muito mais, e que não têm as oportunidades, então estão cada vez mais marginalizados, cada vez mais impactados negativamente é, com as decisões políticas, né? E o período da crise do Covid mostra, né? Traz à tona as desigualdades, que é horrível, né? A gente está vendo cada vez maior esse abismo social entre aqueles que têm as condições de pagar e aqueles que não têm condições de pagar por uma educação, e a educação ficando cada vez mais sucateada e abrindo as possibilidades para a privatização da educação também, né? Isso é o importante estar falando. Então, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam da aula, o que ficou faltando, e também que dessem sugestões de temas para eu poder fazer a gravação, para poder falar aqui. Então, no mais, agradeço novamente e peço que vocês compartilhem com quem vocês conheçam. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado.